Foi uma amizade que me aqueceu muito a alma. Eu nunca cheguei a fazer um trabalho mesmo com Boal. A gente trocava ideias, tinha ideias em comum, que por uma razão ou por outra acabaram que nunca foram adiante. Mas isso, para mim, não tem a menor importância. Eu, com Boal, além de ter descoberto lados do teatro que eu não teria conhecido se não fosse por ele, eu, com ele, abrigo uma memória de uma amizade cálida. A história do teatro contemporâneo, e não só o brasileiro, mas também o de toda a América Latina, essa história está diretamente ligada ao nome de Augusto Boal. Ele foi diretor, escreveu peças, estudou a fundo a sua arte e foi sempre inovador. Boal nasceu no dia 16 de março de 1931, na Penha, no subúrbio popular do Rio de Janeiro. Quando fez 18 anos, Boal entrou na Faculdade de Engenharia Química. Isso mesmo, o grande homem de teatro tinha um diploma de engenheiro químico. Enquanto fazia faculdade, Boal escrevia textos de teatro e, formado, ele foi para fazer um doutorado em Nova York, na Universidade de Colômbia, uma das mais importantes dos Estados Unidos. E aproveitou para, na mesma Universidade de Colômbia, estudar teatro e dramaturgia. E foi durante essa temporada na cidade de Nova York que o Augusto Boal teve sua primeira peça, de um único ato, montada e mais, premiada. Foi uma estreia e tanto. Quando Augusto Boal voltou para o Brasil, já tinha deixado a química de lado, e para sempre. Ele recebeu um convite do grande crítico Sábato Magaldi e do dramaturgo e diretor José Renato para passar a fazer parte do Teatro de Arena de São Paulo, que se tornaria uma das mais importantes companhias teatrais do Brasil. Sua estreia como diretor no Teatro de Arena, naquele mesmo ano, 1956, foi com uma adaptação de um livro clássico norte-americano, Ratos e Homens, do grande escritor John Steinbeck. Dali em diante, tudo deu certo, e o Arena deslanchou no que foi uma verdadeira revolução do nosso teatro contemporâneo, abrindo caminho para muitos autores brasileiros, numa renovação impactante da nossa dramaturgia. Acontece que, enquanto crescia aquela agitação toda no campo das artes, além do teatro, havia o cinema novo, a literatura, as artes visuais, as canções de uma geração integrada por Edu Lobo, Chico Buarque, Caetano, Gil, Milton Nascimento, pois enquanto essa produção artística se alastrava e se espalhava, também a ditadura militar ia apertando cada vez mais os espaços de liberdade. Finalmente, em dezembro de 1968, foi decretado o famigerado AI-5, Ato Institucional número 5, decretado pelos militares. E esse AI-5 literalmente fechou o país.
A imprensa passou a ser censurada, teatro, cinema, música popular, literatura, tudo ficou debaixo de censura. Para coroar aquele tempo de breu, em 1971, Augusto Boal foi preso. Ficou 2 meses de horror sendo torturado. Quando saiu, foi para o exílio. Em 1973, começo do seu exílio em Buenos Aires, o Augusto Boal viajou para o Peru. Fazer o quê? Participar num programa de alfabetização popular. No Equador, ele foi trabalhar com comunidades indígenas, o Teatro Imagem. Ele teve, naquele período, peças montadas em Nova York e também em Buenos Aires. E foi então que veio, em março de 1976, o tal golpe militar argentino. Boal saiu da Argentina o mais rápido que pôde e foi morar em Lisboa. Começou, então, a trabalhar com o grupo A Barraca, um dos mais inovadores e importantes de Portugal. Foi em Lisboa que ele escreveu uma peça chamada Mulheres de Atenas, com música de seu amigo Chico Buarque. Sempre inquieto, sempre muito ativo, 2 anos depois, em 1978, Augusto Boal finalmente se estabelece em Paris. Ele criou primeiro o Teatro do Invisível, que depois seria substituído pelo Teatro do Oprimido, sua marca mais universal. O Teatro do Oprimido é o teatro no sentido mais arcaico, mais antigo do termo. Todos os seres humanos são atores, porque atuam, e espectadores, porque observam. Nós somos todos espectatores. Ele dizia que o teatro deve servir para ajudar as transformações sociais e também para formar lideranças nas zonas abandonadas. Foi só em 1986, depois de 15 anos morando fora, que o Augusto Boal voltou para o Rio de Janeiro. Ele criou, então, o plano piloto do que seria a Fábrica de Teatro Popular, que tinha como objetivo fazer com que a linguagem teatral fosse acessível a qualquer pessoa, qualquer cidadão. E ele criou também o Centro do Teatro do Oprimido. Foi talvez seu projeto mais amplo e mais ousado. E o Augusto Boal dedicou a essa iniciativa seus derradeiros 23 anos de vida. Augusto Boal embarcou em sua viagem sem volta, a derradeira, quando faltavam 20 minutos para as 3 da madrugada do dia 2 de maio de 2009, um sábado. Ele estava hospitalizado. Ele tinha leucemia. Augusto Boal reinventou o teatro político e foi uma figura internacional tão importante quanto os grandes mestres Bertolt Brecht ou Stanislavski. Quem disse isso não fui eu. Foi o jornal inglês The Guardian, um dos mais importantes e sérios do mundo.
E outra mostra do peso do Augusto Boal é que, em Paris, na Universidade de Sorbonne, uma das mais famosas do mundo, existe uma cátedra, um curso destinado a estudar a trajetória e a obra de Augusto Boal. Ele deixou uma obra vasta e permanente. Nos Amigos, deixou um vazio, mas mundo afora, ele continua sendo estudado, sua trajetória continua sendo divulgada, conhecida e, sobretudo, o seu teatro continua presente, tão vivo como sempre. Eu me lembro perfeitamente a primeira vez que eu vi ao vivo o Augusto Boal. Eu era garoto, devia ter 17 anos, e fui com um amigo ver o Arena Canta Zumbi. Era um sucesso danado, e a gente chegou super cedo no Teatro de Arena para comprar um ingresso. E fizemos bem, porque logo depois se formou uma fila gigantesca. E enquanto a gente esperava começar a abrir as portas da sala do teatro, o Boal passou, eu nunca vou esquecer, ele passou com 2 ou 3 pessoas que eu não reconheci e uma moça magrinha com rabo de cavalo. Pouco depois, tinha uma espécie de mezanino no Teatro de Arena, ela começou a cantar, e era uma voz que eu nunca tinha ouvido nada igual na minha vida. Era Maria Bethânia. Era Maria Bethânia que ele estava contratando para substituir a Nara Leão naquele espetáculo Opinião. Foi a primeira vez na vida que eu vi o Boal. E como é que eu conheci o Boal? Em 1968 ou 69, tempos terríveis da ditadura brasileira, ele resolveu montar um espetáculo musical sem nada de política, que era para poder manter o teatro aberto. Se chamava Chiclete com Banana e era um desfile da história da música popular, sobretudo dos sambas do Rio de Janeiro. Quem me levou até o Boal foi um grande compositor chamado Theo de Barros. Eu lembro de quando o Boal foi preso. Aquilo foi um arraso. A primeira notícia que a gente teve do Boal preso foi de alguém que tinha sido preso também, torturado e solto, e contou para nós que um dia ele viu o Augusto Boal sendo tirado de uma sala de interrogatório na ditadura militar brasileira, queria dizer sala de tortura. O Boal sendo puxado pelos braços, se arrastando pelo chão, com a cara toda ensanguentada. Tornei a encontrar o Boal em fevereiro ou março de 73. Marta e eu mudamos para Buenos Aires, fomos embora do Brasil, e foi em Buenos Aires que eu tornei a encontrar o Boal. Eu lembro de um texto do Boal, um depoimento dele, publicado na revista Crises,
que era dirigida pelo escritor uruguaio Eduardo Galeano. Ele contava uma experiência incrível que ele passou no Peru. Ele tinha um grupo de alunos e um belo dia ele distribuiu máquinas fotográficas baratinhas, fáceis de usar, para que os alunos, todos pobres, todos das camadas mais populares, trouxessem uma imagem de repressão, a consciência da repressão. E aí vieram fotos de carro de polícia, de soldados do exército, o óbvio. E um dos alunos trouxe a fotografia de um prego num balcão. Aí o Boal perguntou, por que esse prego, a repressão? E o menino contou, ele era engraxate, morava longe. E para não ficar andando com a caixa de engraxar sapato para lá e para cá, essa caixa tinha uma alça. Ele pedia num bar para pendurar a sacola dele ali, ir para casa dormir e o dia seguinte voltar e pegar a sacola. E o dono do bar cobrava dele, sei lá, R$5 de hoje, para alugar o prego. Isso era repressão. Eu me lembro, já num lado mais nosso, sem o trabalho dele, que uma vez alguém, eu não me lembro se foi um irmão, meu pai, minha mãe, alguém foi do Brasil para Buenos Aires para visitar Marta e eu. Felipe não tinha nascido. E nos levou garrafinhas de leite de coco, aquela coisa maravilhosa para fazer manjar branco, para cozinha e tal. E eram, se não me engano, 4 garrafinhas. Eu fiquei com 2, dei uma para o Galeano, que não sabia o que fazer com aquilo, e fui levar a outra para o Boal. Eu lembro que o Eduardo Galeano e eu fomos almoçar na casa do Boal, cada um levando uma garrafinha para ele. A emoção do Boal e da Cecília quando viram leite de coco, imagina. Eu lembro também que meu pai me mandava toda semana um malote da Varig, que era a companhia aérea espetacular daquele tempo, um malote da Varig com jornais, com revistas brasileiras que eu lia, Marta lia, a gente passava para o Boal e para a Cecília. É importante deixar claro que era um tempo em que não havia internet, não havia celular, não havia nada. Quando, em março de 1976, veio o golpe militar na Argentina, instalando uma ditadura terrível, Boal e a Cecília foram embora correndo. Ele era uma figura absolutamente pública. Havia, no golpe da Argentina, como antes, em 73, no golpe do Chile, havia gente da repressão aqui do Brasil que ia para lá para perseguir asilados brasileiros. O Boal sabia disso e sumiu. Quando foi agosto de 76, foi a minha vez de, com Marta e Felipe, fugirmos da Argentina. Eu ia bastante a Lisboa, porque minha área de cobertura, eu era correspondente de uma revista brasileira, era Espanha, Portugal e, veja vocês, o deserto do Saara, onde tinha uma guerra. Cada vez que eu ia a Lisboa e o Boal estava lá, ele viajava sem parar, claro que a gente se reencontrava. Foi um período muito intenso da vida brasileira. Eu lembro da luta
no esforço de todo mundo para conseguir dar à ditadura uma lei de anistia, que veio em 79. Eu voltei para o Brasil no fim de julho de 1983, depois de 10 anos e meio, divididos entre a Argentina, a Espanha e o México. E das primeiras pessoas que eu procurei quando me instalei no Rio de Janeiro foi o Boal, que, para variar, não estava viajando, estava trabalhando do outro lado do mundo. E a gente retomou o nosso contato e até o fim. Foi uma amizade que me aqueceu muito a alma. Eu nunca cheguei a fazer um trabalho mesmo com o Boal. A gente trocava ideias, tinha ideias em comum, que por uma razão ou por outra acabaram que nunca foram adiante. Mas isso, para mim, não tem a menor importância. Eu, com o Boal, além de ter descoberto lados do teatro que eu não teria conhecido se não fosse por ele, eu, com ele, abrigo uma memória de uma amizade cálida, terna. Eu sinto muita falta dele. E me consola lembrar, não só de nós dois, mas, sobretudo, lembrar também a obra dele.